o que é que aconteceu com você, e isto que aconteceu com você, que era o que o Freud fazia, tornar o inconsciente consciente, certo? E ele vai dizer assim, não é isso. Primeiro que ele diz assim, não precisa, não funciona, é impossível de fazer. Porque ele vai dizer assim, como é que você vai chegar a uma conclusão de alguma coisa que você não sabe como aconteceu? Por isso ele usa a teoria dos jogos. Por isso essa figura que é a figura dos caras jogando. Quem é que vai ficar com as vestes de Jesus? Quem é que vai ganhar o jogo? Ele diz assim, é assim que funciona o inconsciente. Isso é o seminário 2, aonde ele vai falar, onde ele vai introduzir o quê? A lógica do significante. Inconsciente estruturado como linguagem. Ó, esquema L, esquema Z, onde ele cruza, né? Por enquanto ele estava tratando simbólico e imaginário separado. Nesses esquemas ele começa já a juntar os dois. O grande outro, o pequeno outro. É onde ele começa efetivamente a teorizar o que ele vai definir como inconsciente. O Lacan vai trazer para nós aqui, ele vai dizer, tem uma coisa lá no inconsciente que nós não sabemos o que é, né? Ou muitas coisas, inclusive, e essas coisas compõem o que ele vai chamar de sujeito do inconsciente. Vai entrar aqui uma figura que é o sujeito do inconsciente. O que é o sujeito do inconsciente? É esse conjunto de jogo, de recalques. Ele fala, legal, Freud deu para nós dicas muito interessantes, né? Ele já deu uma boa trilha, mas ele queria uma coisa como biólogo, como neurólogo, né? Uma coisa muito bem organizada. E ele diz assim, lamento, não tem essa. Não adianta ter tabelinha, não adianta ter questionário. Falando assim, buscando a lógica, buscando o significado e quer encaixar todas as peças. E ele fala assim, não adianta tentar encaixar todas as peças. Não vai encaixar, né? No entanto, a gente obtém um resultado. Quanto mais você puder se desligar disso e não se questionar nem sobre lógica, nem sobre pertinência, e ter uma fala livre, melhor será a sua análise. Isso e dizer assim, é o que eu quero falar agora, que é a famosa associação livre do Freud, né? Que o Lacan diz assim, maldito Freud, né? Ele trouxe exatamente aquilo que ninguém consegue fazer. É muito difícil, porque nós estamos presos na lógica, nós estamos presos no saber, no significado. Então a associação, ela é quase livre, mas ela não é livre. E o que ele está estudando aqui no Seminário 2, ele vai dizer assim, ela não é livre, por quê? Porque existem regras, mas que não são da lógica, do significado, são de um jogo. Aí os caras olham para a cara dele e falam assim, cara, do que está falando esse cara? Né? Aí ele começa a trazer exemplos, ele vai usar cibernética, aí ele começa a usar matemática. Vocês vão ver que nesse seminário, o seminário 1 vai parecer brinquedo de criança. Ele dá umas voadas. Ele dá umas voadas em outras disciplinas, porque ele diz assim, se eu ficar só na psicanálise aqui com vocês, né, e usando Freud, usando muitos conceitos psicológicos, nós não vamos a lugar nenhum. Há uma quebra nisso. E aqui ele dá essa primeira quebra, porque ele diz assim, se tem alguma coisa que não está dentro dessa máquina de saber, é a matemática, é a cibernética, que é uma lógica nova, é uma máquina que está trabalhando com isso, não são pessoas. Então você estabelece lá uma regra naquela máquina e aquela máquina vai obedecer aquelas regras. Ele fala, o inconsciente também tem suas regras. E ele diz assim, nós vamos pesquisar o quê? Que regras são essas que vão nos ajudar a fazer com que as pessoas sejam cada vez mais livres nas suas associações. Então, vocês querem que eu demonstre isso? Então, vamos fazer de conta que eu jogo uma moeda e o que é que vai dar? Cara ou coroa. Qual é a regra de dar cara ou coroa? Não tem regra. Mas eu posso, em cima do cara ou coroa, estabelecer uma regra.
Então ele cria o quê? Uma regra artificial sobre dar cara ou coroa. Ele vai, se der cara, eu ponho o sinal de mais. Cara, eu jogo a moeda. Se der cara, eu ponho um sinal de mais. Se der coroa, eu ponho um sinal de menos. E eu vou jogando, e aí ele faz a brincadeira com os caras, né? Eu vou jogando e vou marcando. Mais, menos, menos, mais. Qual é a sequência que virá deste jogo? Eu sei previamente qual é a sequência? Não, é aleatório. Né? No entanto, eu já estabeleci uma regra dizendo assim, quando for cara, mais, quando for coroa, menos. É uma regra, essa já é uma regra aleatória. E ele diz assim, é como o inconsciente funciona. O inconsciente não tem nenhuma regra a priori. E ele diz assim, então vamos colocar mais uma regra? Isso. Quando vier 2 mais juntos é 0. Quando vier 3 mais juntos é 1. Ele estabelece uma regra sobre a regra. Existe a sorte no aleatório, mas a partir desta sorte, alguma coisa entra numa sistemática de regras. A partir daí existe o quê? Um sistema de regras que ele diz assim, não é determinado no inconsciente a priori, ela é construída a posteriori. A maneira como você viveu a sua vida, de certa forma, precisa pôr entre aspas aí, porque não é exatamente assim, mas poderíamos pensar que determinou as suas regras a partir da sua aleatoriedade. Estas são as regras de formação da cadeia significante. A linguística, né, ele separa a língua da fala. A linguística, até um tempo, dizia assim, só vamos trabalhar com a língua a falar, a língua estruturalmente. Dizia assim, não, mas o fenômeno não é só de língua, o fenômeno também é de fala. A pessoa não fica só pensando na linguagem, ela fala. Quando ela fala, ela vai fazer associações que estão dentro desse sistema de regras. Então ele vai dizer assim, cada um constrói o seu sistema. E muitas vezes, nesta construção desse sistema de regras, há alguma coisa lá do inconsciente que ficou recalcada, das experiências da pessoa, afeta o comportamento dela quando ela está falando. E se ela não está falando, ela está sentindo. E aí vai falar assim, o que não é dito vira sintoma. Na análise, a pessoa vai falando, pegando gatilho daí, né? A pessoa vai falando sobre o que estava acontecendo com ela, e aí ela mesma vai descobrindo, mas tal coisa me deu, começou aqui, eu percebi, daqui a pouco eu estava lá, né, com tremor na mão, eu estava tremendo o olho, eu puxei a boca, daqui a pouco eu senti meu pé adormecer, e aí eu entrei em pânico. Né, porque eu achei que eu estava tendo uma vez. Tô dando uma... Mas onde é que tudo isso começou? Ela não consegue identificar de primeira. Eu brincava com os caras e falava assim, se você chegar aqui e falar que já sabe tudo, eu te mando embora. Acabou. Ah, descobri. Então tá, então tchau. Né? Mas eu quero te contar, eu não quero saber. Porque era radical em relação a isso. Ele dizia assim, quanto mais você sabe, menos você está no seu inconsciente. Nós trabalhamos, né? Não queremos provar nada, queremos uma mudança. Que mudança é essa que nós queremos? Nós queremos que a pessoa consiga, ela mesma, identificar o que acontece com ela e ela estabelecer controles, ela estabelecer novas formas de lidar com isso. Tudo isso que a gente está estudando aqui é o que está por trás dessas ações que a gente toma como analista. O quanto a gente insiste com a pessoa, né? Conte as suas histórias, né? Repita, tente se desligar, né? E aí, que ação você está tomando para que aquela pessoa vá compreendendo, né, que do jeito em que ela está, ela não supera, ela está travada. Não é uma coisa que vem assim como uma luz, não é. É sessão, após sessão, após sessão, após sessão, aí a pessoa começa a falar assim, eu estou desanimando, aí você fala assim, insiste, vamos em frente, aguenta aí, que a coisa vai... Porque assim, você tem que fazer alguma coisa aparecer dentro de você.
que não é alguma coisa que vem de fora, não vem do analista. Ou seja, você não precisa ser tão objetivo como eu estou sendo com vocês, dizendo assim, se desligue do significado. Às vezes até é importante, está muito presa no significado, explica, eu quero saber. Então, é o que eu estou dizendo, não espere que isso venha do outro. E o analista é o outro. Que ele seja treinado, por mais que ele saiba fazer o trabalho dele, não é ele quem vai entrar lá dentro de você e acender essa luz. Quem acende essa luz, quem faz, vamos dizer assim, esse movimento, é a própria pessoa. E leva, às vezes, anos para acontecer isso. Aleatoriedade, tá vendo? É o jogo. É o jogo que o Lacan está dizendo aqui. É jogar a moedinha e não saber o que vai dar. E trabalhar com aquilo que vier. Isso é associação livre. É deixar com que as ideias vão fluindo. Aí o analista que é treinado, ao ouvir, ele vai fazer o possível para pegar o quê? Para pegar aquelas mancadas do inconsciente, que nesta fala, que aparentemente não tem sentido ou é desorganizada, traz esses conteúdos. Esconde alguma coisa, revela alguma coisa, né? Troca uma palavra pela outra. É aí que alguma coisa, mas olha, né? Teve uma mancada. Corta-se muitas vezes a sessão nessa hora, porque não se quer que a pessoa continue falando sobre isso. Porque se ela continuar falando, o que é que ela vai tentar? Ela vai tentar explicar isso, porque todos nós queremos explicar tudo. E esta explicação destrói este retorno que foi feito para dentro do inconsciente. Então, se eu deixo você continuar falando, eu perco este retorno ao inconsciente. E o Lacan diz assim, não perca, por isso eu corto. Ele nunca foi muito bem compreendido, tá? Eu estou reafirmando para vocês nesse momento, porque assim, eu levei muito tempo também para entender por que cortar. O que a análise traz como desafio é exatamente isso. Você vai fazer muita coisa com a pessoa que ela de primeira não vai compreender. Você não pode ficar explicando muito, porque senão você vira o mestre. Aí virou o mestre, você não é mais analista. Lacan brinca e fala, né, nós estamos sempre em cima da casca da banana, nós estamos escorregando o tempo todo. Ele fala assim, do analista para o padre é um escorregão. O padre é o mestre, né, aquele que sabe tudo, o padre é o terapêutico, e a gente sabe que isso existe, porque a pessoa simplesmente veio na sessão e começou a falar. E ela melhora porque ela tem alguém para quem ela pode falar. É terapêutico, dura uma sessão, 2, 3, daqui a pouco esse efeito já, né, não é tão poderoso e a pessoa continua lá, né, dizendo assim, mas eu não melhorei, eu continuo assim, então vamos insistir, né, com o tempo, aquele efeito que você teve lá no começo pode ser mais constante, né? Não consegue compreender muito bem, né, qual é o benefício de ficar falando, porque já falou com um monte de gente e não resolveu nada. Você aposta que ali vai haver alguma coisa, né? Aí entra a história da transferência, né? Que praticamente seminário inteiro Lacan falou da transferência, que ele diz assim, é o motor, é o que faz a coisa, né? Junta os inconscientes e faz a coisa trabalhar. Nós apostamos nisso, né? Não deu transferência, não foi por aí. A pessoa vai embora. O que nós falamos na terapia é muito importante que a gente mesmo esteja escutando tudo isso, né? O que está indo para o analista, né? E de certa forma, nesse seminário vai aparecer isso também, volta de uma forma invertida do outro. Quando esta volta acontece, ela muda alguma coisa no inconsciente. Então, muitas vezes o analista não precisa nem tentar fazer perguntas para fazer o giro. A própria presença do analista já está forçando esse retorno invertido. Está por baixo, né, dessas regras do significante, é isso que Lacan vai trabalhar com a gente, ele diz assim, isso que está por baixo, a própria pessoa não conhece. O analista é treinado para de vez em quando pegar alguma coisa que foge. Que o analista, muitas vezes, né, ouve que não está dito. Tem um dizer da pessoa, mas tem um dito, alguma coisa que está lá escondida.
mas ela está sempre, como ela é de certa forma também uma regra, ela está sempre presente naquelas coisas que realmente importam. Ela não está presente em tudo, em todos os momentos. Mas na hora em que ele está trazendo, por exemplo, alguma coisa que mexe muito com ele,